Será que carboidrato à noite ele realmente engorda? Quais são os pontos principais que a gente precisa se atentar quando a gente está falando de carboidrato à noite? Então é hoje que você vai entender tudo sobre isso. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes eu queria pedir para vocês clicarem aqui em curtir, que isso é importante, que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele vai mandar isso para mais pessoas, beleza? Mas vamos parar de enrolação e bora pro conteúdo. E pessoal, a gente precisa se atentar em 3 pontos principais quando a gente está falando de consumir carboidrato à noite. Primeiro é o consumo calórico, segundo é o risco de diabetes e o terceiro é a sua fome. Então vamos em ordem para a gente entender melhor sobre isso que eu estou falando. Então pessoal, primeiro de tudo vamos falar sobre consumo de carboidrato. E quando a gente compara 100 gramas de arroz sendo consumidos às 2 da tarde e a gente compara com essas mesmas 100 gramas de arroz sendo ingeridas às 8 horas da noite, não vai haver diferença em que você consumir essas 100 gramas à noite vai acumular mais prioritariamente gordura. Porque o que a gente tem que entender é como vai ficar o seu balanço energético ao longo do seu dia. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você gaste todos os dias 2.000 calorias. Logo, se você consumir mais do que 2.000, você vai engordar a longo prazo. E se você consumir menos, você vai emagrecer a longo prazo. Beleza. Só que você gasta prioritariamente, por causa do trabalho, por causa de atividade física, cerca de 1.500 calorias no período da manhã e da tarde. Enquanto que à noite você só gasta 500 calorias. Vamos usar esse exemplo. Só que o seu consumo calórico é o contrário. Então o seu consumo calórico acaba sendo 500 calorias de manhã e de tarde, e à noite acaba sendo 1.500 calorias. Ou seja, será que esse excedente, né? Porque à noite você excedeu 1.000 calorias a mais. Será que esse excedente vai fazer com que você acumule gordura? E a gente tem que se atentar em 2 principais pontos. Primeiro é o acúmulo de gordura. Não tem como você acumular gordura por um período curto de tempo, em questões de horas, por exemplo. Um belo exemplo disso é o método Venta, que acaba sendo utilizado bastante para estimar o quanto de gordura acaba sendo acumulada com o consumo calórico. Então eu já falei isso no canal para vocês, mas quem ainda não assistiu, para você acumular a cada quilo de gordura, você precisa ter um excedente de 7.700 calorias, mais ou menos. Ou seja, não é simplesmente você exceder uma quantidade calórica de 1.000 calorias naquele determinado turno que vai fazer você acumular mais gordura. Até porque, lembra que eu falei do balanço energético ao longo do seu dia? Você excedeu naquele turno, no turno noturno. Só que no período diurno, você acabou gastando. Então esse excedente energético vai fazer com que você acumule para você acabar utilizando como fonte de energia no dia seguinte. Lembra o seguinte, como você acaba consumindo menos calorias de manhã e de tarde, mais calorias à noite, você acaba acumulando esse excedente calórico para você utilizar no dia seguinte, que você acaba não consumindo tanta quantidade calórica assim naquele período diurno. Então é justamente isso que vai acontecer. Não tem como você acabar acumulando gordura só porque você comeu mais carboidrato à noite. Não adianta, eu vou cortar o carboidrato à noite porque vai ser melhor para o meu emagrecimento. Isso não faz sentido. Para emagrecer, pessoal, é a mesma coisa para hipertrofiar. É matemática. Para você ganhar peso, você precisa consumir mais do que você gasta, e para emagrecer é a mesma coisa. Você precisa comer menos do que você gasta. Então é o lado oposto. Só que é matemática. Você vai consumindo mais calorias ou vai consumindo menos calorias ao longo do dia, e não em determinado período específico que vai contabilizar e vai determinar se você vai emagrecer ou não. O segundo ponto, eu vou já pular e vou pegar a parte da fome. O que acontece? Muitas pessoas que acabam cortando carboidrato à noite acabam emagrecendo. E por que isso acontece? Por 2 principais fatores. O primeiro é, elas acabam consumindo menos calorias do que elas gastam. Vamos supor uma pessoa que está acostumada a consumir 2.200 calorias. E essa mesma pessoa gasta 2.000 calorias. Só que o jantar dela acaba se tendo 500 calorias. Então, só por causa disso ela consegue ter um déficit de 300 calorias. Cortando o jantar, por exemplo. Eu não quero mais fazer jantar, não vou mais comer nada no jantar, vou comer nada à noite. Percebe o déficit que consegue fazer? Isso acaba sendo muito predominante. Acaba sendo uma diminuição energética muito significante. Além disso, a gente tem que entender que existe um relógio biológico nosso. Ou seja,
A gente tem um horário específico para a gente acordar, a gente tem um horário certo que a gente deveria dormir, e se a gente desregula esse relógio biológico, acaba sendo mais fácil da gente engordar do que qualquer outra coisa. E se vocês quiserem que eu comente mais sobre esse relógio biológico, que é até meu tema do TCC que eu estou fazendo, que eu logo no final do ano eu estou me formando como nutricionista, então deixa aqui nos comentários se vocês quiserem saber sobre relógio biológico, que eu explico melhor sobre essa interação do relógio biológico e o aumento do risco de obesidade, beleza? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: à noite, fisiologicamente, a gente sente mais fome. Por quê? Porque a gente tem maior produção no nosso estômago de um hormônio que se chama grelina. A grelina vai acabar estimulando o nosso apetite. Então imagina uma pessoa que não foi no nutricionista, não tem um planejamento de metas bem definido, não sabe quanto que gasta, não sabe quanto que consome, então não tem noção nenhuma sobre o consumo calórico. Então ela simplesmente segue aquilo que ela está comendo, aquilo que ela está com fome e assim por diante. E aí o que acontece? Ela acaba chegando em casa em um dia estressante do trabalho, teve muito estresse, dor de cabeça, irritação, e isso vai fazer com que aumente a fome dela mais do que o normal. Ou seja, o natural dela já seria sentir fome de uma maneira mais significativa à noite. Só que agora aumentou ainda mais por causa de um período de estresse, de cansaço, e isso fez com que ela aumentasse muito mais a quantidade calórica dela. Por isso que muitas pessoas que às vezes acabam fazendo uma restrição calórica de uma maneira desmedida, cortando o jantar, acabam conseguindo emagrecer, porque fazem um déficit calórico muito agressivo. Só que a questão é o seguinte: então Eduardo, eu vou seguir isso daí, não quero nem saber se está sendo muito agressivo ou não, eu vou fazer um déficit calórico. Qual é o principal problema por causa disso? Porque para o emagrecimento, pessoal, como eu falei, é questão de cálculos. Só que não pode ser cálculos de quanto menos melhor. Porque o nosso corpo é muito esperto. O que a gente acaba vendo, o que a gente está vendo numa atualidade, é muitas pessoas que estão acima do peso com gasto energético muito baixo. Porque elas estão fazendo um déficit calórico muito grande. Então, o gasto energético daquelas pessoas cai drasticamente. E isso fazer com que as pessoas elas estejam consumindo, vamos supor, uma pessoa está consumindo 1.100 calorias por dia, uma quantidade extremamente baixa, só que ela está com peso e uma composição corporal de uma pessoa que gasta 1.900 calorias e ela não consegue emagrecer de jeito nenhum. Isso que a gente acaba vendo em muitos casos atualmente. O que a gente precisa fazer? Ela precisa reajustar isso com o nutricionista para conseguir, seja aumentar o aporte proteico, alterar a composição corporal, aumentar a quantidade calórica, para ela conseguir depois ter um planejamento para emagrecer. Senão, ir pensando em diminuir mais não vai ser produtivo, vai ser pior ainda. Vai prejudicar cada vez mais, a pessoa vai ficar com uma restrição cada vez maior e não vai conseguir sair do lugar. Não é porque o seu metabolismo está lento. Às vezes você não está conseguindo emagrecer e falar assim: não, pô, meu metabolismo está lento, pô, já restringi demais. Não, o seu metabolismo não está lento. Você que está fazendo cagada e parando de comer em momentos que não deveria parar de comer. É isso que a gente precisa se atentar, para não ter um corte calórico muito grande, porque senão o seu resultado vai por água abaixo. E o terceiro fator é o seu risco de diabetes. E pessoal, eu quero tomar bastante cuidado para que vocês não interpretem mal. Pensem o seguinte: isso associado com outros fatores, como por exemplo, sedentarismo, alto consumo calórico, um consumo calórico ruim, ou seja, alimentos com uma alta quantidade de açúcares, gordura saturada, vai aumentar ainda mais o seu risco de diabetes, beleza? Mas vamos entender. À noite você produz um hormônio do sono que é chamado melatonina. Aposto que vocês já devem ter escutado por aí. Muitas pessoas que têm algum distúrbio do sono acabam falando com o médico e ele acaba prescrevendo até melatonina para ter uma melhora na qualidade do sono, a depender também do distúrbio, a depender das circunstâncias, que vai ser avaliado individualmente. Mas esta melatonina, ela acaba fazendo uma reparação, um reajuste no receptor de insulina. E esse receptor de insulina, ele serve para quê? Quando você consome muito carboidrato, secreta-se muita insulina. Para quê? Para captar essa glicose que foi ingerida a partir dessa fonte de carboidrato. Mas quando você consome uma quantidade elevada de carboidrato durante a noite, você corre o risco de diminuir a sensibilidade à insulina. Ou seja, isso a longo prazo
combinada a outros fatores, pode aumentar o seu risco de diabetes. Isso é uma das coisas do nosso ciclo circadiano, do nosso relógio biológico, que acabam interagindo bastante. Com exceção, é claro, de pessoas que às vezes fazem atividade física durante a manhã, então precisam ter uma boa quantidade de glicogênio muscular e hepático armazenadas, né, para o período da manhã para conseguir ter um bom desempenho da atividade física, mas são momentos específicos, são momentos individualizados que a gente tem que avaliar por pessoa. Mas de uma maneira geral, é esses pontos que a gente precisa se atentar quando a gente está falando de carboidrato à noite, beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado e caso tenha alguma dúvida referente a esse assunto, é só você deixar aqui nos comentários. E se você está me assistindo pela primeira vez e ainda não está inscrito aqui no canal, ou se já me assistiu outras vezes e não se inscreveu, não perde tempo e se inscreve que toda semana a gente tem um vídeo novo, beleza, pessoal? A gente se vê numa próxima.